Oi, gente, eu tô aqui com a doutora Luciana, nutricionista, especialista em alimentação materno-infantil, e tô aproveitando ela aqui para tirar várias dúvidas. E a gente tem ouvido falar entre as pacientes e a mídia social sobre um método de alimentação, de introdução alimentar nos bebês que chama BLW. Que é a alimentação guiada pelo próprio bebê. Isso. Né? O que é isso, afinal? Então vamos lá. Em 2006 houve uma grande mudança no perfil dos bebês, com esse grande incentivo ao aleitamento materno e essa introdução alimentar começando aos 6 meses. Então esse movimento surge entre as mães, é um movimento que surgiu entre mães, já que os bebês estariam aptos em deglutir melhor, mastigar melhor, se ofereceria os alimentos na forma como eles são. Então aboliria-se as papinhas, não mais papinhas, e tudo oferecido em pedaços, né? Lembrando que o BLW ele não é um método ainda reconhecido como o único método para a introdução alimentar, ele pode ser sim um método de escolha. E eu sempre brinco que existe perfil de familiares para o BLW, né? Então lá eu recebo às vezes uma mãe no meu consultório que fala: doutor, eu quero fazer BLW, mas a hora que você fala na possibilidade dessa criança engasgar com um pedaço de carne, a mãe já arrepia, não é método para essa família, né? A mesma coisa. A mãe chegou no consultório querendo fazer BLW, mas quem vai dar o alimento para a criança é um cuidador, é uma babá. Não é a mãe, né? Não é a mãe. O BLW é uma proposta de alimentação em família, né? Então a mãe e o pai junto com essa criança. Lembrando que aquele princípio de que o bebê vai escolher o que vai comer, na prática isso não vem dando muito resultado. Então é preciso a ajuda de um profissional da área de nutrição para orientar essa mãe quais os grupos alimentares que devem ser ofertados no BLW para esse bebê. Tem até um nome, isso chama Bliss. Mas independente de Bliss, de BLW, né, precisa-se dessa orientação adequada, porque nós não podemos brincar com desenvolvimento, crescimento, altura e peso de bebê antes, né, nesse primeiro ano de vida. Até porque senão o bebê escolhe aquilo que ele quer e a mãe aceita. Exato, né? Tem bebês que só comem o vegetal, tem bebês que em geral eles vão só na proteína e a gente começa a ter uma perda de peso e depois, consequentemente, a perda de estatura, né? Então nós temos ainda poucos estudos, com o número de crianças estudadas ainda um pouco baixo. Então assim, hoje, se me perguntar Luciana, você orienta o quê? Eu oriento que eu estou respaldada a orientar as papinhas separadas, tudo amassadinho, né? Mas quando existe uma mãe, um familiar que venha me procurar, que quer fazer BLW, eu tenho os cursos, fiz os treinamentos, também posso orientar, né? Mas a gente ainda precisa de um pouquinho mais de informação para embasar o BLW como um método mesmo de escolha para a introdução alimentar. Um acompanhamento maior dessas crianças, Exatamente, né? Com mais tempo, a longo prazo. Exatamente, esperar aí a Sociedade de Pediatria, o Ministério da Saúde defender isso e respaldar mesmo como um método, né? Podemos mostrar para vocês as figuras? A primeira foto é exatamente o que a gente não deve fazer. Né? Aquela papinha que foi batida no liquidificador e muitas vezes ela foi peneirada. Em geral ela fica parecendo uma gororoba mesmo, né? Ou ela fica verde se a gente colocou algum alimento verde, ou ela fica marrom. É a papa que tem uma cor só e a criança não vai perceber, não vai sentir ou distinguir o sabor dos diversos alimentos. Na figura 2, a gente já tem aquela papinha que tem os pedacinhos dos alimentos, né? Ela tá misturada, mas a gente percebe ali os grãozinhos, a criança vai sentir o sabor dos alimentos, existe toda uma orientação do que colocar, do quanto colocar, para ela não ficar excessiva, né? A fotinho 3 também, a gente pode escolher o 2 ou o 3, então tem famílias que já preferem começar com tudo amassadinho, mais separadinho, então a gente tem ali um purezinho de batata, uma carninha, um purê de 2 vegetais ali, então tudo separado, né? E a terceira foto,
é o BLW, então a gente ofereceria os alimentos já na sua forma mesmo para esse bebê, né? Brócolis, a batata ali em pedacinhos, né? Geralmente o tamanho do punho do bebê, então lembrando, precisa ter o carboidrato, precisa ter a carne. Eu não gosto muito da carne em tiras, como é que tá ali na foto, eu prefiro a carne oferecida em almôndegazinha ou um hamburguinho. Isso é experiência de nutricionista que já trabalhou com criança grave em UTI, então eu prefiro um hambúrguerzinho e a almôndega, lógico, feito em casa, né? Mas assim, lembrando então que aquela foto 1 ali que é totalmente contraindicada, e a gente pode escolher entre a 2, entre a segunda, terceira ou a quarta figura, né? Bom, é importante também, o bebê começou a comer, mesmo que ele esteja mamando seio, só seio a gente já coloca a água, né? Não só pela hidratação, mas também para esse bebê desenvolver o paladar de tomar água, que é muito importante, ainda mais em Cuiabá, que é uma cidade muito quente, né? Não existe restrição de grupos alimentares também para bebê, então deixa os modismos de lado. Não vou dar glúten para o bebê. Não, gente, ele precisa, a gente já sabe que se a gente não introduzir o glúten na fase correta, a gente pode fazer com que esse bebê desenvolva uma doença celíaca se ele tiver um fator genético para isso, né? Então tudo no seu tempo. Esse bebê vai comer ovo, essas orientações mudaram, não é mais com 1 ano. Ovo e peixe a gente já coloca aos 6 meses, né? Então procurar um profissional que entenda, que esteja atualizado. E mel? Não, mel só depois de 1 ano de idade, tá? Primeiro pela questão do botulismo, existe todo um movimento de não se apresentar açúcar e sal de 1 ano até 2 anos de idade. Isso é importante. Então, nas papinhas, não colocar sal. Não colocar sal, não chama mais papinha salgada, chama papinha principal, né? Então, a gente não vai colocar, ou se colocar, a gente fala que é aquele trisco, né? Aquela quantidade quase irrisória, né? Doce, sal, vamos deixar para esse bebê, para essa criança conhecer depois dos 2 anos de idade. A criança que ela não foi acostumada com o açúcar e com o sal, quando ela chegar com 2, 3 anos, ela não tem esse paladar desenvolvido, ela vai comer menos doce, menos sal. É o grande, né? São os 2 grandes vilões, se a gente pode falar que a nutrição é um conto de fadas, talvez o açúcar e o sal sejam os 2 grandes vilões que nós temos. Então nada de açúcar, nem de mascavo, nem de demerara, muito menos de mel, né? O açúcar da própria fruta. Mas Luciana, como é que vai chupar um caju sem açúcar? O bebê não sabe o gosto disso, é a gente Ele que nunca sabe, comeu né? açúcar. O bebê não tem vontade, me olhou tomar uma Coca-Cola, que é Coca-Cola, eu quero morrer de Coca-Cola na mamadeira. O bebê é curioso, não é que ele tem vontade daquilo. Suco não se usa mais para bebê, a gente pode usar numa ocasião especial, mas no dia a dia é um incentivo para se oferecer a fruta. Então nada de suco, é fruta de manhã, a frutinha à tarde e a papinha principal na hora do almoço. Pronto, mamães, viu? Ficou mais fácil agora, né? Obrigada, Lu. Imagina.